Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal e hoje o tema do vídeo é sobre quais são os custos da fase de obra com financiamento habitacional. Fique comigo até o final desse vídeo que vai ser muito legal e nós vamos colocar em prática para você entender melhor. Olá pessoal, eu sou a Mari Pellegrini do canal Quero Minha Casa, consultora financeira e imobiliária, e o intuito desses vídeos que eu passo para vocês é com certeza ajudar vocês a realizar o sonho da casa própria. Então, se você quer realizar esse sonho, fica comigo até o final desse vídeo aqui que vai ter um assunto muito importante. Quem disse que não tem despesas, né? Tem sim. Mas é por uma boa causa, né? Afinal de contas, você vai ter a sua casa prontinha para morar. Então, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: as despesas que vocês vão ter já inicialmente com o financiamento de construção seria os R$ 750, que é de visita do engenheiro, né, que ele vai estar visitando o seu terreno, vai estar analisando a documentação, o projeto, o cronograma de obra para ver se bate com os valores de mercado. Então ele vai estar analisando porque afinal de contas são valores de garantia que vai ficar ali alienado para o banco. Então é um imóvel que vai ficar alienado até você pagar todas as parcelas. Por isso que é feita uma vistoria. Então já de imediato você vai gastar esse valor. E uma das perguntas e comentários que eu tive em um dos últimos vídeos foi exatamente perguntando se essa despesa de R$ 750, que é da vistoria, se ela é feita antes ou depois da avaliação da renda, tá? Essa é uma pergunta muito importante. Talvez é um pretexto para que muitas pessoas desistam já ali de fazer o financiamento. E aí eu já digo para você, se você não tem R$ 750 para iniciar o processo, então realmente você precisa de planejamento, precisa assistir os vídeos aqui desse canal e ver todo o passo a passo que é feito, porque você tem mais despesas além disso, que é para registrar o imóvel no seu nome. Você vai ter despesa com a documentação. Então, se prepare o bolso para esses gastos. Então, as pessoas me perguntam, eu vou gastar esse dinheiro da vistoria sem saber se eu vou ser avaliado e aprovado? Então, é o seguinte, existe uma estratégia que só dá para ser feito dentro do Minha Casa Minha Vida, que existe um valor, um teto de valor. Então tem algumas cidades que é 180 mil, tem cidades que é 190 mil, tem cidades que é 230 mil, o teto do Minha Casa Minha Vida. Quando é assim, dá pra gente estar avaliando a renda da pessoa, colocando um valor de imóvel no teto. Então você tem que fazer uma compra de terreno e mais a construção já nesse valor do teto para não ter problema. Então, consequentemente, o engenheiro ele nunca vai avaliar fora desse valor, porque já é um valor meio que apertado. E agora, quando é um valor acima do Minha Casa Minha Vida, chamado SBPE, a gente não tem como saber qual vai ser o valor do imóvel avaliado pelo engenheiro. E no sistema a gente precisa estar colocando o valor do imóvel e isso influencia na cota aprovada para o cliente. Então muitas vezes a gente não consegue aprovar antes. Por quê? Porque nós temos duas possibilidades de aprovação. Se der algum erro de cadastro, alguma coisa que tem que arrumar e passar de 2 avaliações, tem que esperar mais 6 meses para estar avaliando de novo. Então é como se fosse uma queima de pasta, uma queima do processo. Então a gente está queimando o seu nome no banco. Então não pode ficar brincando com a avaliação. Então, se você realmente quer entrar nessa, você tem que dispor de R$ 750, que é a primeira despesa
para saber se tudo tá certinho, toda a documentação tá em ordem para iniciar o processo, tá? E aí a gente segue com as outras despesas depois que é avaliado a renda, depois que é avaliado toda a documentação e é assinado o contrato. Aí começa as despesas da fase de obra. Eu vou explicar para vocês aqui numa planilha para ficar mais fácil para vocês entenderem como é que funciona na prática. Essa é uma planilha que eu montei, existe a planilha do cronograma, que é uma planilha dentro do normativo que todos os engenheiros têm que utilizar, e eu fiz uma planilha para todos os meus clientes para separar o que é valor de financiamento e o que é valor de recurso próprio, para ele saber quanto é que ele vai pagar de juros na fase de obra e também a visita do engenheiro. Então eu vou mostrar para vocês aqui de primeira mão uma planilha que eu montei, praticamente uma regra de 3 aqui, para vocês entenderem melhor, e eu espero que ajude vocês. Então fica comigo aqui. Aliás, antes da gente ir para a planilha, não esqueça de se inscrever nesse canal, você que está assistindo esse vídeo, para ajudar esse canal a crescer e a gente conseguir trazer mais pessoas a realizar o sonho da casa própria. E deixa o seu like também se você está gostando desse tipo de vídeo, porque depois que acabar esse vídeo aqui, vai correr outro vídeo e você vai esquecer de dar o seu like. Vamos embora para a planilha. Bom, pessoal, estamos aqui nessa planilha, é um cronograma, tá? Onde existe os prazos, as parcelas divididas, onde o engenheiro fez em 5 meses, tá? Aqui tem os valores, mas eu dei uma mexida nos valores aqui para vocês entenderem um pouco melhor, e o que é liberado a cada mês. Então, no primeiro mês, né, é liberado 100% dos serviços preliminares, 100% da infraestrutura, 40% de superestrutura, 40% de paredes e painéis. Aqui também 10% de instalação elétrica, 10% de instalação hidráulica e 10% de instalação de esgoto e águas pluviais. O restante ele vem aqui no segundo mês. Por exemplo, aqui que era 40%, os outros 60% tá aqui, ó. Então no próximo mês ele já vai estar 100%, assim como esse aqui. E assim por diante todos os meses. Nesse caso, a gente fez um cronograma de obra de 85 mil, né? 85 mil. E a pessoa dividiu em 5 meses, tá? Agora eu vou explicar para você como é que foi liberado o financiamento e como que a pessoa vai receber esse dinheiro e como ela vai pagar os juros de obra. Então tem uma planilhinha aqui onde eu faço o seguinte: a pessoa financiou 95 mil para o terreno e mais 85 mil para a obra. Somando os dois valores, o valor do imóvel ele foi de 180 mil. Então esse imóvel foi avaliado por 180 mil. Do valor que a pessoa financiou, 95 então foi para o terreno e sobrou 45.380 de crédito para a pessoa. Nesse crédito aqui está incluso o valor que sobrou do financiamento, que é dentro da cota da renda da pessoa e também da cota máxima, que é 80% do valor do imóvel. Então aqui praticamente já deu o valor do financiamento, um pouquinho de subsídio e um pouquinho de fundo de garantia também. O que ela acordou com o construtor é que ele faria aquela casa por 65.394. Então, se ela vai receber esse valor do banco,
a diferença entre um e outro é 20.014. Então, ela teria que dar recurso próprio para o pedreiro de 20 mil. Mas aí vocês devem estar pensando, peraí, mas no cronograma tá 85 mil. Por que tá 65? Porque o próprio marido vai construir essa casa. Então a mão de obra dela vai sair de graça. Porém, o imóvel, como avaliado depois de pronto, ele ficou como 85 mil. Então essa economia da pessoa entra aqui. Senão ela teria que dar mais. Ó, se fosse aqui, ó, tirar o valor que realmente é o valor de mercado daquela construção, menos o que ela vai pagar, vai dar 19.600 de economia. Então, essa economia é a mão de obra que ela vai ter, tá? Que é o próprio marido que vai construir. Bom, como é que eu fiz o rateio de tudo isso? Eu dividi 1, 2, 3, 4, 5. São 5 meses. Cada mês é uma porcentagem para terminar de acordo com o cronograma. Então, eu copiei tudo aqui, a porcentagem que equivale os 85 mil para cada mês. Então, no primeiro mês, vai ser construído 19% dos 85 mil. No segundo mês, 26, 15, 26 e 11, assim por diante, né? E eu copiei tudo aqui e fiz uma regrinha de 3. Tá aqui, ó. Então, eu achei o valor que ela vai receber da Caixa naquele mês. Ela vai receber 19% do total do valor avaliado. Então, ela vai receber no primeiro mês 8 mil, no segundo mês 11, no terceiro 7 mil, no quarto 12 mil e no último mês 5 mil. E aí, ela não precisa de 65 mil para fazer aquela casa, que praticamente é o material, e um pouquinho de dinheiro também para servente, porque um pouquinho do recurso próprio aqui é para o servente que vai estar ajudando. O que eu fiz aqui? O 8 mil menos o... aqui ó, é a proporção também. Do total que ela vai gastar aqui, a proporção para os 19% é 12 mil. Então, 12 mil que ela iria gastar, 8.900 vem do banco, a diferença para 12, 3 mil ela vai tirar do bolso naquele mês. E aqui no segundo mês é a mesma coisa, ela vai receber 11 mil do banco, tem que colocar 5 mil de recurso próprio e 17 mil seria o total que ela vai ter de dinheiro para pagar o material, o pedreiro, o servente e tudo mais. E assim por diante. Então, aquela ideia que você tem de que você precisa de uma entrada de 20 mil, por exemplo, e precisa ter o dinheiro naquela hora ali, naquele momento, não precisa. Vocês entenderam como é que faz o rateio aqui dos valores? É dessa forma que você faz também. Agora vamos para o custos. Custos na fase de obra. Como é que é feito isso? Vocês vão estar pegando os juros que você assinou o contrato. Vou arredondar. Vamos supor que você assinou um contrato onde os juros é de 9%. Então, 9% dividido por 12 é 0,75 ao mês. Então, você vai pagar uns juros de 0,75 ao mês em cima da onde? Em cima desse valor aqui, que é o valor que você recebeu de dinheiro, mais os 95 mil do terreno. Então, você utilizou do seu financiamento 95 mil
para pagar o terreno e mais 8 mil para pagar a primeira etapa de obra. Foram 103 mil. O que você vai pagar de juros? Você vai pagar 0,75% sobre os 103 mil. Então eu fiz o cálculo aqui para vocês, para adiantar. Vamos supor que é o juros de 9% dividido por 12 meses, né? E aqui a gente vai estar achando o valor da parcela que ele vai pagar naquele mês, que é o juros somente sobre o valor dos financiamentos, não sobre o valor da entrada. Então a pessoa emprestou aqui no próximo mês os 103 mil, que era o valor do terreno, mais a etapa de construção daquele mês, mais a etapa de construção desse mês. Então ele pegou 115 mil de empréstimo. Então você vai fazer a mesma coisa, os juros daquele mês vezes o valor que ele emprestou. Então esse mês ele vai pagar um pouco a mais do que o outro, tá vendo? Por quê? Porque ele emprestou mais. Aí assim você vai fazendo. Então esse vezes, mais o desse mês, vezes os juros. Percebe que vai aumentando? Então, o que você pegou até agora, mais o desse mês, vezes os juros mensal. Aqui também. Aí você, até esse mês, você pegou 135, mais os 5 mil que você vai pegar esse mês, vai dar 140. Aí você faz os juros vezes o total que você pegou até agora. Deu 1.052. E aí aqui deu o valor total do financiamento que a pessoa pegou. Só que tem um detalhezinho aqui, que dependendo do cliente, se tem pouco subsídio, pouco fundo de garantia, eu acabo somando aqui nesse valor para a pessoa imaginar. Eu sempre jogo para mais, tá? Um pouquinho para mais, porque você concorda que você não vai pagar juros sobre subsídio e nem fundo de garantia. Você vai pagar juros sobre o valor que você emprestou. Nesse caso, como era um valor pequeno, então eu sempre já calculo tudo de uma vez, mas geralmente o correto vamos supor que aqui você tirou, na verdade o financiamento era 40 mil e, sei lá, 1.380 era o subsídio e a diferença era o fundo de garantia. Então você vai fazer esse cálculo que eu acabei de fazer aqui em cima dos 40 mil, porque você vai pagar juros em cima só dos 40 mil. Mas é melhor a gente jogar para mais e sobrar. A pessoa está esperando uma taxa de 1.052 na última e na verdade é menos. É só para você ter uma ideia e uma programação e um planejamento durante a fase de obra, tá? Detalhe, não é só isso, não é só isso. Tem as visitas do engenheiro. Então, visita do engenheiro. Quanto é que você paga da visita do engenheiro? 1,5% sobre o valor liberado. Então, se liberou 8 mil, vamos fazer já o cálculo aqui, vezes 1%, você vai pagar uma taxa de visita de 134. Esse último mês aqui, você vai estar pagando o valor já da parcela realmente. Aqui é só juros, né? Na última já é praticamente o valor da parcela, afinal de contas já está sendo o valor total que você emprestou, que foi liberado. Então, nos primeiros meses, você vai estar pagando quase a parcela que você fez lá na simulação, que é, quase, 914 para 1.052, é pouca diferença. Então, eu costumo falar para o cliente
que durante a fase de obra você vai pagar praticamente a parcela que você fez lá no simulador como correspondente, por causa disso, porque tem a visita do engenheiro, tá? Para você ver que vai crescendo. Então aqui, você pegou 11.000 vezes 1,5%, você vai pagar 178. Aí no terceiro mês, vezes 7.000, você vai pagar 106. Por quê? Porque foi um valor menor, tá? É sempre sobre o valor liberado. Aqui no quarto mês e no quinto mês. Aí se a gente puxar aqui, praticamente durante a fase de obra você vai estar pagando o valor da parcela real mesmo que você vai pagar durante o contrato. Isso aqui eu falo para todos os clientes, que é uma coisa muito importante de saber. Durante a fase de obra você não vai estar pagando a parcela, você vai estar pagando os juros, você não está amortizando o saldo devedor. Então, quanto mais tempo você prorroga para fazer a sua obra, mais tempo você demora para começar a fazer a amortização do seu financiamento. E nesse caso aqui, como é Minha Casa Minha Vida, você vai estar pagando o valor proporcional ao que está sendo liberado. E já na modalidade SBPE, que é acima do Minha Casa Minha Vida, a taxa de visita do engenheiro é 400 fixa. Então, nesse caso, que se fosse esse caso aqui em 5 meses, a pessoa vai estar pagando uma taxa de engenharia de R$2.000. E aqui você pagou uma taxa de R$680. Então tem essa diferença também quando não é no Minha Casa Minha Vida. Você vai estar pagando R$400 a cada mês. Então quanto mais meses você coloca, se você coloca que vai fazer uma mansão em 2 anos, você vai pagar 2 anos de R$400 da visita do engenheiro. Então tem que ser bem planejado, tem que ser muito certinho tudo isso. Vocês têm que saber disso antes de iniciar a compra ou decidir qual é o tamanho da casa que você vai fazer, qual é o valor que você vai emprestar. Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para explicar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.